pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pra Ontem, um podcast feito por publicitárias cansadas. Eu sou a Maria e meu sonho é ter um café do Harry Potter. Oi, pessoal, eu sou a Carol, sou redatora na agência Res e eu sempre quis comer um pastel no La Casa de Pastel. Olá, eu sou a Luciana, sou mídia na agência Res e eu crio várias coisas, principalmente expectativas. Pessoal, o episódio de hoje é do quadro Palavra do Marketing e a gente vai falar sobre registro de marca e propriedade intelectual. E para nos ajudar a falar desse tema, a gente trouxe uma especialista, uma convidada super especial, a Samantha Braga. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pela oportunidade. Bom, como a Maria adiantou, eu trabalho com propriedade intelectual há 15 anos. E, acho que conheço um pouquinho das dificuldades, talvez, às vezes, até um pouco antes, do desconhecimento, das pessoas que estão ali nos negócios, precisam pensar estrategicamente no dia a dia, do que a gente faz e tal, e esquece que muitas vezes é importante proteger aquilo que a gente cria, com tanto esforço. Então, é para isso que o meu trabalho serve, tentar antecipar aí os problemas que os empresários podem ter e ajudar a contribuir de algum jeito para estimular as criações, estimular que as pessoas deem importância aos seus ativos intelectuais. Legal, obrigada pela participação. Para a gente começar o tema, queria falar dessa questão do registro de marca, que é uma coisa que principalmente as empresas menores, as empresas que estão começando, às vezes não sabem ou não dão a devida importância a isso, E por que é importante a gente registrar nossa marca e que tipos de registros que existem, Porque eu posso registrar só o nome, eu posso registrar o logotipo também, como que funciona? Perfeito. É muito comum, inclusive, até às vezes é surpreendente perceber como empresas que já são até muito bem estabelecidas, têm um renome, são conhecidas no mercado, ainda têm pendências com relação à parte de registro de marca, muitas vezes até começaram o processo no INPI, que é o órgão responsável por conceder registros de marca, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Às vezes começam um processo, mas no meio do caminho, às vezes por falta de assessoria jurídica, acabam não vendo que houve um problema e o processo acaba sendo arquivado, ou simplesmente realmente não pensam que precisam proteger. Embora, graças a Deus, isso tem sido mais infrequente, acho que todo mundo tem criado uma consciência maior sobre a importância, mas ainda é um processo educativo das empresas nesse sentido. Então, assim, o que eu acho que a dificuldade que eu vejo muito dos clientes e das pessoas que nos procuram é entender mesmo, porque embora o sistema seja feito para ser autoexplicativo, você tem, inclusive no NPI, uma plataforma que você consegue usar e, em tese, sem a necessidade de um procurador, não é tão assim fácil quanto parece, embora a intenção tenha sido das melhores. E mais ainda, ainda que você consiga fazer esse depósito, você precisa de alguém para acompanhar para você. Então, assim, muitas vezes existem pessoas que entram como oposição, que é basicamente uma forma de você impedir que essa pessoa que quer o registro consiga. E isso acontece porque provavelmente ela já tem um registro em nome dela e ela entende que a marca que você pretende ter como exclusiva infringe ou tem um conflito com a marca que ela já registrou anteriormente. Então, ela, como tendo uma prioridade, e nesse caso até às vezes um direito já concedido, ela tem o dever de ir em cima e querer obstar que a pessoa consiga uma marca conflitante. Então, isso pode acabar acontecendo no curso do processo, levando ao indeferimento, que é a negativa do INPI ao seu pedido. Então, e muitas vezes a pessoa não está acompanhando e simplesmente acaba passando desapercebido quando ela vai pesquisar dali a 2 anos, achando que tem, que já fez tudo o que era necessário, acaba descobrindo que não tem nada, Pelo contrário, que foi rejeitado ou que simplesmente foi arquivado, porque também pode acontecer até o outro lado, não ter nenhuma oposição ao seu pedido e você tem, o pedido, deferido, que é como a gente fala, só que no final tem uma burocracia. Você precisa fazer o pagamento de taxas, e aí esse pagamento muitas vezes não é feito.
E isso leva ao arquivamento do processo. E aí acaba sendo uma pena, porque a pessoa investiu um tempo ali e perdeu a prioridade, vai ter que começar tudo do zero muitas vezes. Então, assim, então o que a gente sempre recomenda é que tente, né, na medida do possível, ter uma orientação jurídica, né, ou algum escritório especializado que consiga dar uma assessoria e ajudar, né, a caminhar esse processo de forma a ter, né, a segurança de que até o final, né, até a concessão do registro, realmente foi tudo feito corretamente. E aí, como a Maria adiantou, você pode fazer isso tanto para proteger a marca nominativa, que é simplesmente o nome, e tem uma grande vantagem em você fazer o registro da marca nominativa, porque você, né, a gente sabe que os logotipos mudam ao longo dos anos, né, enquanto que a proteção da marca, né, assim, a rigor, ela pode ser eterna, né, contanto que você prorrogue esse registro Sim. de 10 em 10 anos. Então, assim, tendo a atenção de fazer a prorrogação, você tem aquela exclusividade realmente para sempre, né? Então, só que isso, de fato, é um problema se você tem uma alteração do logo, e a gente sabe que as empresas hoje até, né, vocês marqueteiras mais do Sim. que ninguém sabem, né, que tem que ter uma modernização da marca, enfim, uma nova comunicação visual com o consumidor, e isso muitas vezes envolve a alteração do logo. Então, assim, a gente tanto aconselha fazer o registro da marca nominativa, justamente por isso, para você assegurar que o nome em si está protegido, independente da forma que você, né, comunica isso para o consumidor. Mas, por outro lado, a proteção do logo também é importante, porque justamente a infração acontece no mercado, muitas vezes, não é nem pelo uso da palavra, da marca em si, mas do aspecto visual. Então, isso também te dá uma proteção contra infratores que querem se aproveitar realmente daquela configuração visual, que a gente chama do look and feel da marca, e isso também acontece, mesmo às vezes usando uma palavra absolutamente diversa. Só de você olhar ali, você fala, nossa, símbolo, né? eu lembro, né, isso aqui, um dia eu passei numa fachada, estava tendo uma viagem na Argentina e era uma loja, assim, eu acho que era uma agência de turismo, né? E aí era um logo que era idêntico, o uso da fonte, a forma da fonte é da Disney. Mas era um nome totalmente diverso, não era nem próximo à Disney, era um nome que eu nem me lembro agora, tão diferente que era. Mas era imediato, você olhava a fachada da agência e, obviamente, devia remeter, né, a essa questão de provavelmente deviam fazer pacotes para Disney, enfim. Então, se aproveitaram, às vezes até de forma inadvertida, a pessoa acha que não tem problema fazer isso, né? Mas, de fato, sim, né? Se eu tivesse ali defendendo os direitos da Disney, provavelmente eu falaria, olha só, acho melhor você trocar essa fachada aí. Mas, então, acho que é isso. Acho que a busca, pelo menos, da proteção da forma nominativa mista, que é como a gente fala também da parte do logotipo, para o seu ramo de atividade, assim, seria o básico, o beabá, assim, de proteção de marca que a gente costuma recomendar para os clientes. Legal. E é importante a gente, como agência, sempre também orientar os clientes, né? A fazer esse registro, porque, como eu disse, muitas vezes a pessoa não sabe ou nem se atentou àquilo no começo, então a gente sempre orienta os clientes a fazer isso. E você falou, né, dessa agência de viagens, a Carol falou da La Casa de Papel aí, de pastel, e eu queria falar sobre isso. A gente vê, né, Lu, bastante uso indevido, né, de marcas do universo pop aí, sem licenciamento. A gente teve há pouco tempo o filme da Barbie e foi um boom, assim, lógico que muitas empresas sim tinham a licença ali para usar, mas muitas empresas menores, coisas que a gente vê na internet, sabe que não tem, né? E é muito comum, né, a gente ver isso. E quais são os riscos, assim, de você utilizar, por exemplo, vou fazer um café do Harry Potter lá, sem ter a licença para isso, né? A licença do uso ali. Sim. Eu acho que é natural, né, as pessoas, de uma forma geral, até ainda mais nesse mundo pop, né, e com marcas que sejam tão ali, assim, tem uma conexão emocional, né? A gente sabe que isso é meio que o
básico, né, da marca, né? Até não nem sobre um aspecto jurídico, mas um aspecto realmente até mais que tem a ver com vocês, né, da publicidade. Então, o apego emocional que a gente cria. Então, acho que é natural numa fase, né, num momento que tem um boom, por exemplo, dessa questão da Barbie, as pessoas terem um ímpeto de querer aproveitar e surfar essa onda, né, de certa forma, ou enfim, às vezes até porque gostam do assunto, ficam animados e tal. Mas, de fato, como você colocou, isso pode sim representar um problema, porque né, na visão, né, de quem é o detentor da marca, isso é um aproveitamento indevido da reputação, né, que foi construída ao longo de anos e não foi à toa, né, foi com investimento de tempo, investimento de dinheiro. Então, pensando que a marca ela é um ativo, né, intelectual, intangível, valioso para a empresa, aquilo ali realmente tem que reverter né, para ela economicamente, né? E uma das formas de você realmente, né, autorizar e ter aí né, ter isso revertido para sua empresa por meio do licenciamento, né? E aí, evidentemente, vai muito do interesse da empresa também, até porque ela precisa escolher para quem ela licencia, né? Muitas vezes ela não está querendo associar aquela marca dela a um determinado negócio, né? Porque acha que não é da estratégia da empresa, enfim. Então, tem muito disso, porque, na verdade, o detentor da marca, ele precisa ter a prerrogativa de, ele é o detentor e tem uso exclusivo da marca. E se ele quer que terceiros, ou não se importa que terceiros usem, isso tem que estar alinhado com a estratégia da empresa. E aí, quando você vê no mercado as pessoas usando isso de forma livre, obviamente não passa pelo crivo, não tem essa seleção de, olha, faz sentido para a empresa, né, que eu ter a minha própria marca usada para assinalar, de repente, o café do Harry Potter? Não sei. Né? Pode ser que sim, pode ser que não, sim, né? Então, para isso, você sempre precisa tentar, né, entrar em contato, né? Se você realmente tem interesse em levar isso adiante, com o detentor da marca ou com os representantes legais, com quem você pode ver acessando no INPI. Você faz uma busca livre e consegue identificar quem detém aquela marca para tentar fazer uma negociação, né? E aí, isso até é uma das questões que a gente fala também de, né, que vale a pena quando você está criando a sua própria marca e tem os esforços ali para registrar e tal. Isso é uma forma de você se capitalizar ao longo do tempo, né? E continua incentivando também ao detentor da marca a continuar investindo naquele sinal, né? Porque os sinais existem para serem usados e para serem, né, assim, amplificados na sociedade. Tanto é que muita gente deposita e até acaba tendo registro de marca, mas ficam lá no banco de dados do INPI. Sim. E nada acontece, enfim, até existe um procedimento legal para se depois de 5 anos sem usar, ele pode inclusive ser cancelado. Então, assim, o sistema ele tem essa intenção, né, que a pessoa use a marca, ela esteja em uso, né? Então, obviamente, o licenciamento é uma forma também de você assegurar que a marca está sendo utilizada e dar uma voz, né, ampliar, né, ter vários canais de pessoas, não só o titular, como terceiros que estejam alinhados a ele e consigam usar. Mas é isso, eu acho que a pessoa que tem interesse, ela realmente precisa correr atrás, porque senão ela pode sofrer ações, né, que a gente chama de aplicação dos direitos, né? Então, assim, você pode ser notificado, né, seja extrajudicialmente, que é a forma mais comum, né? Você faz uma carta, né, pedindo que a pessoa pare de utilizar, com base nos direitos que ela tem, né, mencionando os artigos de lei relevantes e tal. E, assim, muitas vezes a pessoa, como também faz de forma inadvertida, isso acaba já sendo suficiente para cessar o problema. Mas às vezes não, e aí é a que a gente fala do joio e do trigo. Se todos os infratores, né, entre aspas, fossem, né, pessoas assim, de boa fé, que não sabiam, né, e tal, e cessem, tudo bem. Mas a gente sabe que tem os aproveitadores, né, que fazem isso de forma realmente pensada. E aí, muitas vezes, com esses é que a questão da notificação, né, óbvio que aí licenciamento nem se fala, né, porque o cara não queria, desde o começo, fazer as coisas da forma correta. Então, ele acaba tendo que ser notificado e, se tiver de má fé, não vai parar de usar. E aí a gente vai ter que, né, ir por o caminho mais difícil, que é a ingressão até com uma ação judicial, indo discutir isso num tribunal. Então, assim, cabe muito também ao titular da marca a fazer essa vigilância, né, do mercado, porque senão, se ele também não faz nada, né, a marca dele vai acabar, no curso do tempo, ficando, a gente até chama, assim, vulgarmente, né, diluída, né, perde aquela força, né, aquela sensação né, de origem única,
que é, né, incitar a marca, né? Você quer que aquela marca seja associada àquele produto ou serviço específico. Então, se o titular também não faz o dever de casa dele de, né, ir no mercado, ver o que está acontecendo, isso depois de um tempo acaba prejudicando e enfraquecendo a marca, né? Você estava falando de pessoas de má fé, né? Eu lembrei de um caso que foi, nossa, foi terrível, assim, eu acompanhei. Eu consumo muito conteúdo de YouTube, né? E tem um canal no YouTube especializado em falar sobre animações, principalmente animações da Disney. Você até mencionou a Disney, né? E o nome do canal é Imaginago. E é um rapaz que faz, né, os vídeos, ele faz crítica, fala sobre teorias e dá a opinião dele sobre animações e conteúdos extras que não tem no filme e tal. É um canal grande, assim, que fala sobre isso, né? E eu acompanhava ele há alguns anos, e aí, de repente, ele parou de postar conteúdo, e aí, um tempo depois, ele voltou, e aí ele foi explicar para a audiência dele o que tinha acontecido. Ele não tinha feito o registro da marca Imaginago, o nome dele é Thiago, se eu não me engano, e essa marca Imaginago, ele acabou fortalecendo muito ao longo dos anos, porque além de usar o nome e falar sempre, né, do nome do canal, ele usava, assim, ele fazia neologismos, então ele falava Imagitop, Imagi, não sei o que lá, sabe, Imagi filho, quando ele teve filho, então era uma coisa muito, assim, característica do canal dele. E aí aconteceu isso, uma pessoa, por completa má fé, foi lá e registrou a marca, porque ele não tinha a marca registrada no INPI, e a pessoa registrou a marca dele, o Imaginago, e mandou uma notificação extrajudicial pra ele falando que ele não podia usar a marca porque a marca era da pessoa. Foi chantageá-lo, isso, né? Isso, exatamente. E aí, assim, ele contou todo o processo, falou que foi muito doloroso, foi um processo complicado, doloroso, porque ele correu o risco de perder e ter que mudar o nome do canal dele, só que aí ele teve a sorte de ir lá nas audiências, ele pegou um juiz sensato, né, que olhou e falou, pô, o cara faz, sei lá, 10 anos que ele tem o canal, ele sempre usou esse nome, os vídeos estão lá, né, tem a data da postagem, tudo, e essa nova pessoa registrou, sei lá, semana passada, então, assim, ele já tinha notoriedade, ele já era famoso, ele já era conhecido, então o juiz viu, falou, não, esse cara tá de má fé, e aí ele acabou ganhando a causa, mas foi complicado, foi demorado, então... E assim, se ele tivesse pegado um juiz que falou, não, você vacilou, você não marcou, não fez o registro da sua marca, então agora você vai ter que ou mudar de nome, ou pagar pela marca, pagar pelos direitos, né, daí você vai saber melhor que eu. E eu lembro que eu fiquei, nossa, né, pô, se você for parar pra pensar, é uma bobagem que você teria que ter pensado no começo. Mas a pessoa começa pequena, a pensar, ninguém vai fazer isso comigo, né? Só que aí uma hora você fica grande e você precisa pensar nisso, né? Exato. E ele correu o risco de perder toda a identidade visual dele, o nome, até os vídeos, né? A linguagem. Ele ia ter que apagar tudo, tirar tudo, né, do ar. Aconteceu isso com o meu cunhado, não é nenhuma marca famosa, mas aconteceu exatamente isso, registraram a marca dele lá no Sul e foi um negócio assim também, a pessoa nem tinha empresa, nem usava, mas no fim ele conseguiu também, só que é aquela coisa, um processo demorado, as custas de advogado, que se você tivesse registrado você contrataria, mas seria um custo menor, né? Mas dúvida. Aconteceu isso com ele também. Você conta com a sensatez do juiz? Porque o juiz pode determinar que E pode, assim, na verdade, até nesse caso específico que você relatou, que eu nem conhecia, né? Mas assim, pelo que você disse, quando é muito clara a má-fé e a tentativa realmente de usurpar uma marca que na realidade não é desse depositante, né, embora ele tenha sido o primeiro a levar, né, o pedido e obter o registro no INPI, até existe uma brecha da lei que salvaguarda quem, digamos assim, é o detentor, né, por honra, né, o legítimo detentor. E porque até, inclusive, essa situação acontece muito, por exemplo, com empresas estrangeiras que têm um distribuidor autorizado no Brasil. Autorizado, nesse caso, não seria autorizado. Ou, às vezes, é até autorizado, mas ele não é autorizado a depositar a marca em nome dele próprio. Ele só é um distribuidor. No máximo, ele teria uma licença para usar a marca, mas é uma marca do estrangeiro. Só que, às vezes, essa empresa estrangeira, ela não tem o pedido aqui no Brasil, e aí esse distribuidor de má-fé também
porque às vezes quer renegociar algum termo do contrato de distribuição, ou até às vezes quer chantagear e pedir um pagamento para que, olha só, você dormiu aí no ponto e não fez aqui a marca no Brasil, agora a marca está no meu nome. Então, assim, a lei até prevê um instituto que eles chamam de adjudicação de marca, que nada mais é do que uma transferência de marca. Eu não sei nem se foi isso que aconteceu nesse caso, porque eu não sei em que termos que isso se deu no INPI ou só foi numa ação de infração, enfim. Mas isso é uma possibilidade quando a má-fé é comprovada, enfim, claramente teve ali uma intenção de desvio e de uso indevido quando se sabe que a marca é dessa outra pessoa. Agora, no caso que a Maria falou, que é um terceiro também de boa-fé, não tem o que fazer. Aí, realmente, aí não sei como é que resolveu, se eventualmente nessas situações você pode até discutir uma compra da marca, né, se o cara estiver disposto a vender, naturalmente, né, ele estando disposto a vender, você estando disposto a pagar o valor X, você acaba resolvendo, e também é uma forma como a gente acaba resolvendo alguns conflitos que chegam até nós, assim, porque muitas vezes a pessoa fala, não, tudo bem, eu tenho interesse, eu vendo a marca e tal. O problema é se não tiver o interesse de vender. E nesse caso, ele não estava de má fé, ele era uma pessoa de outro lugar. Sim. E, enfim, tinha também o direito, né? Porque a regra é essa, é o primeiro que deposita. A gente fala em inglês, é até first to file system aqui no Brasil. Então, o primeiro a chegar lá e depositar tem a prioridade. Legal. E aproveitando que você puxou essa questão, né, da marca do exterior, ter o registro no Brasil, não sei se vocês sabem, mas recentemente saiu uma decisão aí no Brasil que CrossFit é uma marca. Então, é uma marca, né, que foi criada nos Estados Unidos, a pessoa patenteou essa marca lá, porque até o sobrenome do cara que inventou o método é Cross, e daí foi CrossFit. E depois de muitos anos aí, desse processo no Brasil, ele conseguiu, né, foi deferido que realmente ele é o detentor da marca. Então, o que acontece? Você pode ter uma licença, né, para usar na sua academia, ou se você não tem, você tem que mudar o nome, né? E aí a gente tem muita academia aí de CrossFit que vai ter que mudar, tirar esse nome da sua empresa ali, da sua fachada. E o que é o melhor a fazer nesse caso é trocar mesmo antes de ser notificado, né? Não, com certeza. Eu acho que você sabendo que existe um direito ali marcário, né, de antemão, de fato, não recomendaria que ninguém continuasse usando, até porque pode sofrer os riscos de ser acionado judicialmente, como veio a ser o que aconteceu nesse caso do CrossFit, né? E eu acho até que com bastante êxito eles conseguiram, e até o que eles divulgaram na época, né? Eu não sei se foi no contexto dessa nova decisão aí que você mencionou, mas ele já tem tido bastante êxito em ter isso reconhecido pelo judiciário, ou seja, a marca é registrada, então realmente não é para que terceiros usem sem a devida licença, e aí eles têm lá um pacote, né, digamos assim, para você poder usar a expressão CrossFit, né, agora como marca. O ponto que eu acho interessante, né, refletir quando a gente fala desse caso específico e de muitos outros, é o porquê houve tanta demora, né, na concessão da marca, a ponto de que a impressão do consumidor ficou no sentido de que aquilo ali era uma descrição, modelo, né? Aquilo ali designava não uma marca, né? Não era uma marca, mas sim era uma expressão necessária para você dizer que aquele exercício funcional de alto impacto é aquilo. É o famoso cotonete, né? Vamos combinar que cotonete. Quem que chama de hastes flexíveis? Gilete. É cotonete. Então, virou um sinônimo, né? Virou não. É igual você falou, a percepção do consumidor no Brasil é que é uma modalidade de treino, de exercício ali, não uma marca. Então, isso vai pegar muita gente de surpresa, realmente. Isso, né? Até no Brasil a gente não tem esse instituto, né? Mas assim, a doutrina aí em outros países, né? Como propriedade intelectual é um direito muito internacionalizado, a gente acaba bebendo das águas de outros países, né? Mas assim, até esse tipo de coisa quando acontece tem um nome, a gente chama de degenerescência da marca, porque basicamente ela era uma marca em algum momento, só que foi vulgarizada. O uso
se tornou... E aí, provavelmente, assim, né, aquilo, não sei as histórias de todas as marcas e tal, mas houve uma falha na vigilância justamente da forma como se usa aquilo, né? A partir do momento que você começa a utilizar, e provavelmente é isso que o CrossFit, né, a empresa detentora da CrossFit está tentando fazer, está tentando evitar que isso permaneça vulgarizando uma coisa que, pelo visto, já estava um pouco vulgarizada. Sim. Então, assim, eu não sei como é que aconteceu nesse caso, porque, assim, eu cheguei a dar uma olhada na época, também fiquei interessada sobre o assunto, e vi que no INPI demorou um bocado, assim, acho que foram uns 9 anos ou 10 anos para a marca ser concedida. E eu acho que, inicialmente, ela, inclusive, tinha sido indeferida no exame, né, feito lá pelo INPI, com base no artigo de lei que fala que é proibido registrar marcas que são de uso necessário, descritivas de um serviço. Ou seja, a percepção do examinador que pegou o processo para ver, né, e ver se era, não, aqui é caso de registro, sim, a própria percepção dele já foi no sentido de que a marca já não era registrável, digamos assim, né? Ou seja, porque carecia de distintividade, né? Ela ali tinha um significado quase, né, dicionarizado, digamos assim. Não é um significado secundário, que é como a gente chama, né, o que a marca é, né? A marca, ela tem um significado secundário que não é aquele primário do dicionário, quando você diz que alguma coisa, né, um copo é um copo, né? Então, assim, eu acho que já fica a dúvida de saber se também já houve uma demora dos titulares em depositarem a marca no Brasil, ao ponto que já estava vulgarizado, né? Tanto é que teve essa decisão inicialmente indeferindo o pedido. Mas eu acho que em grau de recurso eles conseguiram, até porque mostraram que a empresa, de forma legítima e muito responsável, por sinal, já era detentora de registros em outros vários países do mundo, e aí provavelmente apresentaram uma defesa, inclusive acho que teve um parecer técnico de uma especialista na área, né, defendendo a registrabilidade da marca. Então, assim, não é um caso isolado, tá? O caso do CrossFit. Eu acho que várias marcas também passam por isso, né? De serem indeferidas inicialmente e terem que correr atrás do prejuízo. Mas é interessante pensar, né, se essa degenerescência, digamos assim, né? Ou a vulgarização da marca se deu realmente só durante esse período que ficou no INPI, né? Não sei se o indeferimento foi no, sei lá, 8º ano ou 7º ano, e aí depois é que foi concedida no 9º ano, depois de um recurso, ou se realmente era um processo que vinha antes e aí não existia o pedido aqui no Brasil. Eu confesso que eu não sei, mas é uma questão, assim, que realmente o titular da marca tem que estar muito atento e, assim, talvez não necessariamente no primeiro momento ele fosse uma marca global, então ele só registrou nos países ali que ele tinha uma atuação direta, só que é isso, acaba que, né, às vezes a gente cresce mais rápido do que a tua estrutura ali, né, até jurídica, consegue atingir e acaba levando mais um tempo para você tomar as providências e tal. Por isso que é mais um caso que chama a atenção de você pensar, olha, a primeira providência, já decidido o nome, é levar para registrar, porque evita muita dor de cabeça. E você vê que é uma marca super conhecida, super grande, e estava com problema. Ou seja, a marca só foi concedida em 2019, ou seja, outro dia, né? Então, assim, acontece muito. De repente, o detentor da marca podia desconhecer o quão estava difundido o nome CrossFit no Brasil, né? Pode ser. Bom, e para a gente finalizar nosso bate-papo, a gente falou bastante de marca, né? Tem o registro de produtos também, mas eu queria falar uma coisa que a gente utiliza bastante na publicidade, que é a questão de licenciamento de músicas, né? Sim. Que a gente fez uma campanha recente, né, com uma música, e até a Lu aí foi bastante responsável por esse processo de entrar em contato com a gravadora, né, Lu? Então, assim, tem vários, eu lembro que, né, você estava explicando pra gente, tem o direito de uso da letra, porque daí você pode usar a letra da música cantada por uma outra pessoa, você pode usar
a música em si, e daí tem os direitos do escritor, da gravadora. Quando se trata dessa área do direito do entretenimento, são muitas pessoas, muitas pessoas envolvidas, né? Porque tem o direito autoral e tem também o direito do intérprete, que a gente chama dos direitos conexos. E tem, né, o do produtor, né? Então, assim, tem muita gente aí para conversar, para obter as autorizações devidas, né? Mas é interessante esse link da propriedade intelectual com a publicidade, né? Tem até um ramo do direito que é o direito publicitário, né? Que a gente, né, também atua, e é muito interessante porque é uma conexão, assim, né? Quase que muitas vezes direta, né? Você usa obras, né, protegidas por direito autoral, ou às vezes marcas, ou às vezes, assim, uma obra de desenho, né? A gente já teve casos de também, em, né, peças publicitárias, ser utilizado uma obra, né, assim, um desenho, um quadro, ou, né, alguma parte arquitetônica de algum lugar que, né, possa ser protegida, e aí você tem que avaliar se aquilo ali aparece na peça, e aí com destaque. A gente tem alguns casos que já são discutidos na nossa área, em que tem problema, né? Às vezes as empresas são acionadas e até para pedir para parar de veicular a peça publicitária, porque né, estaria, né, supostamente, alegadamente, infringindo algum direito, né, dessa natureza, seja autoral ou seja marcário, enfim. Então é bem interessante para você se precaver nesse caso, até como vocês mencionaram, né, a questão de peças publicitárias às vezes um investimento muito alto, né, e um processo de meses de produção e criação, então para depois ter isso, né, uma ordem para parar de usar, alguma coisa. Eu me lembro uma vez que eu fui, já faz alguns anos, gravar numa casa. E a gente tirou os quadros das paredes, justamente para não ter problema. É isso. A gente eu já tive casos no escritório que era justamente isso. Vinha uma notificação, né? Nesse mesmo formato de notificação, pedindo para parar de usar, porque o artista tal fez. Às vezes é assim, é um grafite na rua. Né, que você tá ali, a locação é feita numa parte assim, e aí tá ali com muito destaque na peça. E né, é compreendido que há um uso ali desautorizado daquela obra. É uma arte. Né? Uma arte que está ali, né? Ela realmente torna mais atrativa a peça publicitária, de certa forma, tanto é que se assim não fosse, certamente não teria sido escolhido ali aquele ângulo para fazer a filmagem. Né? E eu me lembro que assim, aí até alguém comentou, mas o fulano é dono do quadro. Eu falei assim, ele é dono do quadro, mas ele não é dono da propriedade intelectual da pessoa que fez o quadro. Então assim, o quadro é dele para ele usar na casa dele, mas não para a gente usar na propaganda. Então tem isso também que as pessoas podem interpretar, não, mas o quadro é meu. Não, você comprou, mas os direitos... É muito interessante, realmente, assim, e tem que... E porque o que acontece? Os usos também, uma coisa boa de saber, é que para direito autoral, as interpretações de licenças e autorizações são sempre restritivas. Então, assim, você pode ter uma autorização para uma divulgação naquela mídia X, mas pode ser, isso não está coberto, outras mídias, ou adaptações, ou outros tipos de transmissão. Sim. Então, tem que ser bem regrado. Né? Regiões. Era uma coisa que eu ia entrar quando a gente pede um licenciamento, seja da música, seja o uso de imagem de um artista. Vamos gravar uma peça com o artista tal, ou usar a foto. A gente tem que passar todas essas informações, né? Que quais são as mídias que serão utilizadas, TV, outdoor, material de ponto de venda, internet, e qual a região, tá? Vai ser só no estado de São Paulo, vai ser no Brasil. Tudo isso influencia no valor, né, que o cliente vai pagar pelo direito de uso, o tempo também, vai ser uma campanha de 30 dias, vai ser uma campanha de 60 dias. Então, são detalhes aí, né, que a gente precisa pensar na hora de fazer o orçamento, que fazem toda a diferença para a gente não ter um uso impróprio ali daquela imagem, daquela música, enfim, de tudo aquilo. Se é música, se eu posso tirar o vocal e de repente usar só ela de pano de fundo, se eu posso cortar um pedacinho,
São detalhes que, é lógico, a gente teve a produtora que trabalha com a gente auxiliando, mas são detalhes que a gente tem que tomar cuidado, porque de repente você aprova uma coisa com o cliente e quando você vai executar não era bem aquilo. E é isso, gente, muito legal, acho que temos um episódio, né? Muita coisa interessante aí. Então, o nosso conselho aqui é, na dúvida, procure um profissional qualificado para ajudar você a registrar sua marca, registrar sua propriedade intelectual. Samantha, muito obrigada pela participação. Imagina, foi um prazer. Meninas, obrigado. Pessoal, a gente tem episódios novos toda segunda-feira no Spotify e no YouTube. Obrigada, até mais. Tchau.